Rock Till You Drop. Olá, rockers! Olá, metalheads! Olá, povo, amigo do rock and roll! Estamos começando mais um Rock Till Drop aqui, que maravilha! Casa cheia de novo! E para fazer este programa, eu não me canso de dizer que eu conto sempre com a presença do meu amigo parceiro aqui, o Gustavo Pereira, que saiu, ele aí, ó. É, lá. E eu conto também com a presença do nosso professor de progressivo aqui, com o Edu Ferreira. Cadê o Edu? Estamos aqui. Levanta a mão aí, Edu. Aí. E hoje nós temos um convidado. Olha que maravilha, mais um convidado aqui. A mãozinha aqui já está dizendo que a gente vai falar de metal. É, hoje é metal. Hoje vamos falar de uma banda muito legal que todo mundo aqui parece que sabe que gosta muito. Eu gosto muito, Gustavo, eu sei que gosta muito. E o nosso convidado também parece que gosta muito. Nós vamos falar de Iron Maiden. Iron Maiden é o logo do Iron Maiden. Iron Maiden, Iron Maiden. E, antes de mais nada, eu quero apresentar o nosso convidado aí. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês também, inscrevam-se no nosso canal, deem os likezinhos aí se vocês gostaram, é claro, né? E ativem o sininho para receber as notificações desse assunto que a gente sempre fala aqui sobre o bom e velho rock and roll, tá bom? Eu vou apresentar o nosso convidado que está aí. Levanta aí, o Marcão. É o Marcos Trujillo. Você é parente daquele baixista lá do Metallica, não, Marcão? Meu primo, ele estava fazendo churrasco comigo ontem. Pô, olha aí. Manda um abraço para ele. Fala que ele toca muito. Da próxima vez eu falo que você mandou um abraço. Manda, pô. Traz aqui, vamos fazer um churrasco com ele aqui também. Traz aqui, pô. O Marcos Trujillo, que está aí, é um amigo nosso aqui de Bragança Paulista, está aqui no Polo Norte de Bragança. Está frio aí na tua casa, Marcão? Cara, eu tô te vendo daqui. Eu já vi que o pico de neve na sua casa tá mais do que o meu aqui, não tá? A gente mora em morros opostos, né? Se eu for no telhado, eu vejo a casa do Marcão. Então, o Marcos é um empresário aqui de Bragança Paulista, ele é casado com a Fernanda, ele é pai do Paçoque da Banguela, as fotos dos dois aí, e ele é músico nas horas vagas também, porque o Marcão de vez em quando toca com a gente aqui nas apresentaçõezinhas da nossa bandinha que nós temos aqui em Bragança. E ele é corintiano e, como todo bom bragantino, também faz linguiça. Errei alguma coisa, Marcão? Cara, você errou drasticamente no meu time. É? Eu sou São Paulino ferrenho. E a próxima vez que você me chamar de corintiano, a gente pega amizade. Eu não vou ser mais convidado para churrasco, né, Marcão? Nem a pau. Em relação à linguiça, você acertou. Eu realmente sou um produtor de linguiça e corretor de seguros nas horas vagas. Então, e a linguiça do General, né? Uma linguiça muito boa aqui de Bragança. Bragança é a terra, não sei se todo mundo sabe, mas aqui é a capital nacional da linguiça, né? Isso aí, sobre linguiça e exportação. Então vamos lá, nós vamos falar sobre Iron Maiden, o Marcão é fãzão, o Edu está começando a conhecer a banda também, está ficando fã também, o Gustavo é fã também, eu também sou. Então a gente vai trocar umas ideias. Nós não vamos contar a história de Iron Maiden, nada disso, porque, pô, tem milhões de gente que já contaram a história disso, tem livros publicados, a hora que vocês quiserem no YouTube aí, tem programa sobre isso, então nós vamos bater um papo aqui de boteco, ainda assim o boteco, sobre algumas coisas. A gente pode ir pontuando, Marcão, normalmente a gente faz isso, pega os discos, né? Segue os discos de repente, ou não, a gente pode ir conversando aleatoriamente aí, falar das fases, né? E vamos embora, vai. Não vou falar mais nada. Vamos nessa aí. Iron Maiden. Fala aí, Gustavo. Começa aí. Quem começa? Ô, Marcão, vou perguntar um negócio pra você, cara. O Iron Maiden, eu tive a felicidade de escutar desde que lançou. Assim, eu comecei a escutar no Killers. Tá? Então foi o segundo álbum. E aí eu fiquei confuso, porque na época a gente não tinha tanta informação que nem hoje. Aí eu ouvi o Killers, gostei, depois saiu o Number of the Beast e fiquei totalmente confuso, porque era outro vocalista, a pegada também era diferente. Como é que foi para você esse primeiro contato com o Iron Maiden? Juro para você, eu demorei uns 6 meses para entender que era a mesma banda naquela época. Então, cara, na verdade, assim, eu vou começar falando uma coisa aqui que vai de fã do programa aí do Rock Till You Drop, né? Eu sou de uma geração diferente do pessoal que vem conversar aqui.
Eu sou da geração do CD, cara. Ah. A nossa dificuldade de informação, ela era tão grande quanto a da época de vocês, né? Então, assim, a gente só tinha a facilidade de que, assim, o CD lançava e chegava mais rápido do que a galera que curtiu o vinil aí, né? Só que, assim, pra gente, cara, eu morava aqui em Bragança, né? Nasci aqui e tal, a gente não tinha uma facilidade de receber esse tipo de informação tão fácil. Então, como que a gente sabia quem era quem da banda, cara? A gente comprava revista no Mercadão, revista de 10 anos atrás, cara. Então, eu não peguei essa transição propriamente dita de banda, assim, daquele fã da época que viu o cara tocando hoje e vai tocar depois. Eu vi isso com quem? Eu vi isso com o Blaze Bayley. Entendi. Eu não vi essa transição de categoria, vamos dizer assim, né? Porque chamar o Blaze Bayley de categoria no Iron Maiden é insultar o Iron Maiden, né? Então, assim, a gente tá falando aí de uma época, cara, de uma sonoridade pós-punk, fodida, com o Paul Di'Anno, né? Dennis Stratton, o pessoal ainda não tinha entrado ainda, Jake Gears, essa galera toda, né? O Adam Smith e tal, o Dave Murray. E, cara, a pegada, na verdade, era uma pegada mais pós-punk mesmo, cara. E os caras eram um som mais pesado, um som mais de gueto, né? Um som de uma juventude filha de trabalhadores ingleses, né, meu? Era uma época pesada, uma época de mão de ferro lá na Inglaterra. E quando veio, na verdade, o Bruce Dickinson, não que isso tenha mudado, o conceito tenha mudado radicalmente de um disco para o outro, ou então o contexto geral da banda tenha mudado. É que o Iron Maiden, ele cresceu tanto, cara, desde o lançamento do primeiro álbum, que foi The Soundhouse Tapes, que foi uma gravaçãozinha mal feita, meio que trefe, que eles tinham dinheiro para pagar na época, até chegar no The Number of the Beast, cara, que foi primeiro no top do ranking de sucessos da Inglaterra. Então, assim, eles tiveram, na verdade, uma produção de disco no The Number of the Beast totalmente diferente. Então, assim, eu encaro, na verdade, não uma mudança só no vocal, cara. Eu encaro, na verdade, uma mudança, assim, de sair de uma banda que era razoavelmente pequena para iniciar uma trajetória de uma das bandas que revolucionaram a história mercadológica isso foi em pouco mundial. Tempo, né, Marcos? Oi? O The Number of the Beast de 82, né? Tudo isso que você falou aconteceu em pouco tempo, né? Em pouquíssimo tempo. Do underground para o topo das paradas em 2, 3 anos, sei lá. Exatamente, cara. Só para ter uma ideia, assim, o Iron Maiden, esse álbum que eu falei, o The Soundhouse Tapes, ele é de 79, se não me falha a memória. 79. E o The Soundhouse Tapes, cara, ele foi, na verdade, assim, ele foi consequência de uma gravação que eles pegaram, tipo assim, eles atravessaram a Inglaterra inteira para ir para um estúdio, com pouco dinheiro, tipo, dentro de uma Kombi, cara, levaram os instrumentos que eles tinham, e chegou lá, eles não tinham mais dinheiro nem para combustível para voltar direito. Então, o que eles fizeram, né? Eles não tinham dinheiro para mixar, cara, essas músicas que foram gravadas. Então, eles só gravaram. E eles vieram com as cópias das demos cassetes no bolso, cara. E chegaram assim, voltaram para o cenário deles e, pô, isso caiu na mão de alguém ali que tinha um pub, que, na verdade, o nome do pub era Bendwagen Soundhouse. Foi onde os caras tocaram pela primeira vez. E o que rolava na mão das pessoas era uma fita, né? Não era um disco. Era uma fita, e essa fita nem mixada tava. Ele chegou na mão do dono do pub, o cara falou, pô, eu quero que vocês toquem aqui. Quando essa mesma fita chegou pro estúdio, eles deram uma tapeada nela ali e lançaram essas cópias, que se não me engano foram acho que 15 mil cópias, 10 mil cópias, sei lá, alguma coisa bem pouca, assim, 4 mil cópias do The Soundhouse Tapes, que, cara, esgotou em segundos, porque os caras entraram numa onda de underground lá onde eles estavam, no cenário deles da época, tocando um som, cara, que era basicamente diferente de tudo que o pessoal tinha escutado, né? Eram letras carregadas de certa politização até, dependendo da situação, capas que depois foram sendo feitas aí, né? A gente pode até conversar sobre a questão das capas do Iron Maiden, que eu acho que é um capítulo à parte. Um capítulo à parte, né? E sempre teve, né, esse contexto relacionado realmente nessa época aí com essa pegada mais proletária mesmo, né, cara? Dos caras ali, tipo, se fazendo da medida que dava, né?
Mas foi muito rápido. Isso aí eu vi, mas era uma galera que estava tocando ali, diferente do que foi no primeiro disco, né? Basicamente era o Steve Harris, quem mais que participou? Então, na verdade, quem permaneceu, na verdade, foi o Clive Burr, né? Que era o baterista, né? E o Steve Harris, né? Que era o baixista. Uma coisa que né? fica bem claro. O chefão. O Dave Murray, que era o chefão. né? Hã? O Dave Murray. O Dave Murray, mas o Dave Murray veio depois do Dennis Stratton, né? Que ele não tocou no The Soundhouse Tapes. Ué, no Soundhouse Tapes, quem que era o outro guitarrista, então? Então, cara, The Soundhouse Ele Tapes ficou um tempo. Era uma mistura. Na verdade, o Steve Harris, ele sempre foi meio que baixista e meio que guitarrista da banda, assim, sabe? Não sabia dessa, viu? Não sabia mesmo. Era um negócio meio híbrido, assim, cara. Eu posso até consultar, cara. Mas o Murray... Mas, o Marcão, parece que o Murray foi chamado depois de novo, né? Porque ele tinha saído no começo... Na verdade, quem saiu foi o Adrian Smith, cara. Isso. O Dave Murray, do jeito que ele entrou, ele ficou, entendeu? Foi o Adrian Smith, parte da formação do... Eu tô falando lá no começo. No começo. Então, eu não sei se ele saiu, assim. Eu sei que de saída, quem saiu foi o Adrian Smith. Ele saiu no Seventh Son of Seventh Son. Não, né? eu tô dizendo não, lá tal no de começo, Dennis Stratton aqui. Eu tô falando. Dennis Stratton foi um dos primeiros guitarristas do Iron Maiden, né? Então, provavelmente ele gravou. Na verdade... Oi? Será que ele gravou essa fita aí? Estava na gravação? Eu acho que o Dennis Stratton estava na primeira gravação do The Soundhouse Tapes, que foi 79. O que acontece, cara? Antes, na verdade, o Iron Maiden ele vem com uma história, não de Iron Maiden, né? Ele vem com uma história de Steve Harris, das bandinhas que passava tal, desde 71, né? E aí ele foi indo. Quando já tinha uma estrutura de Iron Maiden, o primeiro vocalista da banda não foi o Paul Di'Anno. O primeiro vocalista da banda chamou Paul Marioday. Ele foi o primeiro Paul da banda. Depois nós tivemos Paul Di'Anno e Paul Bruce Dickinson. Né? Uma coisa que precisa deixar bem claro, que a gente vai entender a trajetória da banda aí, é que o Steve Harris é o líder da banda, é o dono da banda, né? Ele é o dono da banda. É o compositor principal. Para quem não conhece o trabalho do Iron Maiden, eu mesmo não conhecia há bem pouco tempo atrás, o Steve Harris é o cara da banda, né? É o líder, é o compositor, é quem manda sair, quem manda entrar. Pelo menos, principalmente nesse primeiro momento aí, né? Na verdade, eu tô até me corrigindo aqui, ó. No The Soundhouse Tapes, na verdade, eu tô falando já do início realmente da carreira do Dave Murray na banda. Então, a formação era Harris, Di'Anno, Murray, Paul Carnes, que era um outro guitarrista que não foi acreditado. Foi por isso que eu falei para vocês. Tá. O Harris, ele pegava a guitarra e fazia algumas coisas, mas ele tinha sempre um guitarrista ali meio que para fazer um showzinho ou outro com ele. E o bateria nessa época era o Doug Sampson, que foi o primeiro baterista. Tá? Depois, então, que veio o Clive Burr, que gravou o lendário The Number of the Beast. Demorou, então, para juntar essa galera que acabou se tornando a primeira formação oficial no CD. Demorou, sim, né? Demorou. E a gente fala aí da questão do Steve Harris ser o chefão. Realmente, ele é o chefão, ele é o cara que domina tudo ali. As principais composições são dele, mas, cara, quando entrou o Bruce Dickinson, a banda mudou. Isso daí lá para... Eu tô falando desse comecinho aí, né? Depois que eu falei, até a entrada do Bruce Dickinson aí é coisa... A gente assim, antes do Paul Di'Anno, cara, a gente teve ainda mais um vocalista, né? A gente começou com o Paul Marioday, e aí teve o Dennis Stratton, o nome dele... deixa eu ver se eu até anotei aqui, porque é tanto nome na cabeça, cara. Não, nesse comecinho foi terrível, né? Muita gente mesmo. Não, Dennis Wilcock, que foi o segundo vocalista do Iron Maiden. Os dois primeiros não tiveram gravações formais com o grupo, né? Então, por isso que eles não são creditados. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, assim, até a título de curiosidade, lá no final dos anos 90 foi lançado uma coletânea chamada The Best of the Beast, né? Ela vinha
numa capa de papel, de papelão, né? E dentro tinha como se fosse uma árvore genealógica do Iron Maiden. E em nenhum material, cara, Oi? Eu já vi isso aí, é bem legal. É bem legal. Acho que você acha isso na internet, Fernando, na pesquisa aí. Se quiser colocar, fica legal. E nenhum material, cara, é acreditado nada para esses dois primeiros, entendeu? Você vê sempre assim, mais realmente começando a história ali no Paul Dayano, que foram os primeiros registros, né? Esse começo é bem complexo mesmo, né? Você vê que eles demoraram para formar para ter essa primeira formação. O primeiro disco de 1980, né? Iron Maiden. Iron Maiden, 1980. A gente seguindo, né? Depois vem esse disco que o Gustavo falou, que é o Killers, né? O Killers eu entendo que assim ele ainda é um disco bem pesadão, assim, né? Bem do estilo underground mesmo, mas ele já é um disco mais bem produzido, né? Do que o primeiro. Você já percebe assim, né? Eu tenho uma música que eu gosto muito, na verdade, do Killers, que é a Rothschild. Essa música é sensacional. É o hino do disco, cara. Você já percebe que até hoje. Já tem uma trilha, vamos dizer assim, pro Iron Maiden ser o que ele se criou, entendeu? Aquilo que ele se tornou no futuro, né? Uma música que realmente você pode ver que outras depois tiveram uma mesma linha, né? Dessa Rothschild. Vamos ouvir aí, Fernando? Opa, com o maior prazer, mano. Eu gosto muito dessa música. Vamos lá. Pau no gato! Rothschild! Mother was the queen that I never seen I was ever meant to be. Now I spend my time looking all around for a man that's slowly to be found. Till I find him, never gonna stop searching. Gonna find my man, gonna try. Inclusive, a escolha foi muito feliz porque essa é uma das músicas da era Dayano que mais caiu bem na voz do Bruce Dickinson também, né? Exatamente, cara. Caiu muito bem. Demorou pra gente ver, assim, material, viu, Gustavo? De Dickinson cantando Dayano. Tem uma gravação, cara, que eu não vou lembrar agora, mas ela tem íntegra no YouTube, até o final eu vou lembrar, assim. Meu, é basicamente a fase da transição aí de Dickinson para Dayano, de Dayano para Dickinson. Que o Dickinson canta basicamente o álbum Killers inteiro, cara. É animal. Caramba. E é bem diferente, né? A gente não tinha tanto acesso a essas gravações do Dickinson cantando a era Dayano. Verdade. Porque daí, né, com a entrada do Bruce Dickinson no Number of the Beast, a coisa... Aí sim, viu, Edu, estabilizou uma formação. Mais ou menos, né? Que o Clive Burr saiu também depois, né? Não, mas já é uma formação no Peace of Mind. Já é a formação tradicional. Não, mas teve uma outra mudança depois do Number of the Beast ainda. Esses primeiros dois discos, eu não sei, ouvindo aí, eu gostei desses dois primeiros discos, achei bem interessante. Inclusive o Paul Dayano cantando. Senti também uma grande influência de Purple, né? Ou não, no som deles. Na verdade, assim, eu vejo bastante UFO em Iron Maiden, né, cara? Se você escutar Iron Maiden, assim, você vai ver bastante influência do UFO, cara, na minha opinião. Steve Harris era fã de UFO pra caramba, né? E ainda é. Não, eu digo assim, uma influência, não é assim, eu não tô falando que é cópia, mas assim, um som mais pesado, bateria, né, direta, assim... guitarras marcantes, lembrou alguns momentos do Iron de Purple. Você vê que ele surgiu dessa linha, né? Motorhead, enfim, eu acho. Mas depois no terceiro disco já virou eu acho que ele já definiu qual era o rumo deles musical, né? Os dois primeiros eram um pouco meio, não digo perdido, porque eu acho uns dois CDs muito bons. Mas eles bem originais os dois primeiros.
Oi? Acho bem originais os dois primeiros. Sim, eu não consigo identificar. Eu tenho amigos. São originais, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, lembra, você. Eu vejo o Steve Harris falar, às vezes, que ele se baseou no Gênesis, no progressivo, mas não sei aonde. Ele é muito. Eu encontrei a gravação aqui, é Live in Dortmund, de 1983. Isso é legal. Full concert. Cara, se você achar aí, Fernando, depois você coloca um trechinho de qualquer música do Bruce Dickinson cantando aí a era da Eno. O que eu queria comentar no primeiro disco, tirando o Running Free, né, a Running Free, que é até hoje toca em show e tudo mais, o resto tirando Iron Maiden também, a música Iron Maiden, né? O resto é meio experimentos, né? Assim, tem uma música de cada jeito aí. Tá meio claro que eles não tinham muito ainda. Não é um disco assim, completamente. Isso que eu estava falando. Aí você não fala que o Iron Maiden é assim ali, né? Eu acho que a partir do terceiro disco já dá para falar. Iron Maiden é assim. Por isso que eu falei dessas duas músicas, Running Free e a música Iron Maiden mesmo. Essas meio que apontam também porque o Iron Maiden seria, né? As outras não. Sanctuary é do primeiro também? Oi? Sanctuary é do primeiro? Sanctuary não. Não? Sanctuary não. Aqui tem aquela Phantom of the Opera também. Phantom of the Opera. Na verdade, tem uma música que é engraçada, o contexto, assim, que é a Charlotte the Hornet, né? A Charlotte the Hornet, ela tem uma continuação de uma música chamada 22, Acacia Avenue, do Number of the Beast. Eles começaram contando a história, né? Tem uma rua lá famosa, tinha, né? Uma rua famosa lá de prostitutas na Inglaterra, que era a Rua 22 lá, né? A Acácia, a Rua 22 Acácia lá e tal. E aí, na verdade, ele conta a história dessa Charlotte the Hornet. E ele termina contando no álbum do The Number of the Beast. Na música... E você está afundando aí. Hã? E você está afundando aí. Eu estou afundando. Vamos voltar. Foi só falar de promiscuidade que eu comecei a afundar. Você falou da Rua Aurora deles lá, você começou a afundar aí. E esses dois primeiros discos, assim, mesmo antes do Bruce Dickinson entrar, ele teve uma boa repercussão de vendas nessa época aí? Teve, porque o Iron Maiden estava numa franca ascensão, na verdade. O que aconteceu, cara? O Paul Di'Anno não saiu do Iron Maiden porque ele teria que sair. Ele saiu, na verdade, por falta de comprometimento. O Steve Harris é um cara extremamente perfeccionista, extremamente mandão e não aceita dar menos de 100%, cara. Que coisa, né? O Paul Di'Anno eles começaram a crescer tanto, o cara começou a abusar de droga, abusar de álcool, começou a chegar em show que ele não aguentava cantar. Eles faziam muitos shows, cara, assim, na sequência, 2 shows por dia, tal, em cada cidade, perto ali, e chegou uma hora que ele começou a não aguentar, sabe? Então, assim, ele tinha uma rotina de uso de abuso de substância, assim, que não combinava com o Iron Maiden, né? A gente não tem histórico no Iron Maiden. O Iron Maiden é uma banda peculiar, né? Que é uma das poucas bandas gigantes da história da música, do rock and roll, que você não ouve o cara foi internado por causa de droga, o cara foi para uma clínica de dependência, o cara teve um problema com droga. Ninguém tem. Todos eles confessaram que já usaram drogas, mas nenhum deles se afundou em droga ou gastou dinheiro com droga. Você pode ver. É interessante isso. É porque realmente... Assim, não, pelo contrário, os caras do Iron Maiden, né? Atletas. O Steve Harris, ele é mestre do jogador do história. Não, a formação acadêmica dos caras também. Aí o Dickinson. O Bruce Dickinson, ele também é, né? Professor de história, esgrimista, atleta. Ele só não foi para a Olimpíada, se não me engano, de Los Angeles, porque ele estava em turnê com a Iron Maiden. Ele era da seleção inglesa de esgrima. Olha aí, que bacana. E você vê piloto muito, cara, assim, piloto de 747 também, né, Edu? Piloto,
E você vê as composições que na verdade, assim, no início, né? Porque hoje o Bruce Dickinson compõe muito mais, né? No início, as músicas que você via nos álbuns, as músicas épicas, né? Que contavam histórias, assim, são todas composições do Bruce Dickinson. E são todas músicas que eu gosto muito, cara, que são músicas assim, eu não sei, eu não tenho o traquejo de músico como vocês têm, né? Mas eu costumo falar que essa é aquela música que começa baixinho e vai crescendo, né? E aí, todas essas músicas que contam essas histórias, né? Você pega Alexander the Great, você pega a própria Rhyme of Ancient Mariner, né? Que é uma puta numa música top também, assim, tudo que é isso que você tem de história no Iron Maiden, tem uma mãozinha ali do nosso querido Bruce Dickinson. Revelations, né? Revelations. Tem muita música dele aí que fala de coisa histórica, que é justamente por causa da formação dele, né? Ele nunca abandonou essa parte. Run to the Hills. Run to the Hills. Uma coisa que eu não entendo no Run to the Hills é por que aquele videoclipe cheio de índio lá? Porque eu achava que Run to the Hills era relativo à guerra, né? Aí sai o videoclipe cheio de índio. Mas é sobre o massacre dos índios. É sobre índio mesmo, né? Eu achava que, logo de cara, eu achei que não. Eles correram para as montanhas. Eles correram para as montanhas. Então tem tudo a ver o videoclipe. Então. Você já viu esse videoclipe? Verdade, a gente... Não? É engraçado, vale a pena. O Almeida é meio malucão, né? Não tem muito... Em termos de música, assim, Fernando, eu estava até ouvindo o som esses dias, eu achei um som excelente, né, para a época. 83, 82 ali, poxa... Tem um produtor que é associado a eles também, né? O cara famoso. Esse cara, acho que esse cara deve levar crédito grande na produção dos álbuns. Né? O Martin Birch é o, sei lá, né, cara? É o sexto integrante, né, cara? Né? Ele foi o cara que na verdade pavimentou essa estrada aí pro que é o Iron Maiden hoje, né, meu? Ele foi até o Fear of the Dark, né? Ele está desde o começo. Fear of the Dark. Mais ou menos a mesma trajetória aí do Derek Riggs, né? Que era o desenhista das capas, né? Cara, assim, eles tinham... Eu não sei, assim, você vai falar assim, você começa a puxar o novelo, cara, você fala assim, caraca, bicho, como os caras juntaram gente boa, né, meu? Sabe? Você fala assim, pô, o cara montaram um puta num time com uma banda fodida, aí o cara pegou um desenhista fudido, o cara pegou um produtor fudido... Era o Dream Team, cara, do rock and roll, tá ligado? Era um negócio maluco. Então, assim, não tinha como dar errado mesmo. Existe algum tipo de polêmica, assim, nessa época, em termos de... A gente ouve muito falar aí que o Bruce Dickinson não se dava com o Steve Harris, não queria mandar mais que o outro. Como é que era isso daí ou não? Cara, existe sim, esses boatos sempre existiram. Na verdade, isso nunca foi confirmado por nenhum dos dois. Né? Tá? Assim, o que acontece? O Bruce Dickinson, ele também é um gênio musical, né? Ele também é um cara da arte. Se você junta dois caras da arte ali, dois gênios da arte juntos ali, para você conseguir fazer com que esses dois conversem a mesma língua, principalmente sendo dois caras tão intensos, assim, intensos eu digo fisicamente, porque assim, os shows da Iron Maiden são intensos fisicamente, né? E ainda mais, cara, que você vê, assim, eles tinham visões, assim, se você percebe, quando o Bruce Dickinson saiu e fez os álbuns próprios dele, né, os álbuns autorais dele aí e tal, você vê que tem uma diferença de sonoridade grande, assim, né, você vê bastante, que você enxerga essa influência de sonoridade da saída do Bruce Dickinson, daqueles discos de trás, nos álbuns mais novos da Iron Maiden. Então os caras ficaram meio tiozinho e pararam de brigar, sabe, e começaram a entender que poderiam receber algumas influências. Puristas, talvez eu me encaro eu me identifique mais com essa ala, né? Sentem um pouco dessa fase inicial do Iron Maiden, sabe? E que talvez tinha uma briga, e talvez a vontade do Steve Harris sobrevalia, entendeu? Mas saiu muita coisa boa, cara, nessa fase, né? Em que o Steve Harris realmente era o líder. Quando ele... Não é que teve que baixar a guarda, né? Assim, teve que... engolir seco ali e falar assim, pô, volta aí, Bruce Dickinson, porque a banda tá indo pro saco, né? Aí Bruce Dickinson voltou e ainda trouxe o Adam Smith, cara. Né? Mas o Bruce Dickinson, ele compõe também as músicas? Ele compõe muito. E você vê que tem muita música que é composta por Dickinson e Harris junto, cara. É legal, assim.
O Dave Murray é o que menos compõe, né? Dizem que ele compõe uma música a cada 4 anos. Aquela Charlotte aquela da Rua Aurora que você citou é dele, né? É dele. Não, essa é boa, da eu percebi que tem algumas diferenças assim, realmente meio gritantes, né, em algumas músicas. Aí você vai ver quem compôs, às vezes é o Bruce Dickinson em parceria com o Adam Smith, né? Não. Quem que você falou? O Adam Smith compõe bastante, mas o Dave Murray também compõe, todos eles o Murray, são mão cheia. É interessante, tem uma variedade, assim, mas não chega a ser tão discrepante, né? Apesar de ter ouvido algumas coisas aí ultimamente, dizendo ao contrário, mas eu acho que a carreira até hoje, não é homogênea, mas ela foi bem, não teve picos assim de ruindades e picos de coisas excelentes, né? Então, eu não quero atropelar a ordem dos álbuns aí, né? Eu não quero atropelar a ordem dos álbuns, mas eu vou aproveitar esse seu gancho, cara, para falar de um álbum que eu particularmente gosto bastante, que é o álbum No Prayer for the Dying, que dizem que foi o pior álbum da Iron Maiden, né? Eles estavam numa ascensão tão grande, com aqueles palcos enormes, só que assim, já estava indo para aquele lado de guitarra sintetizada, não sei o que, tal. E aí eles voltaram e começaram a escutar, né? O Iron Maiden não toca mais nada, agora é tudo eletrônico, não sei o que, os caras já estão alargando, estão tudo rico, não sei o que. O que os caras fizeram? Eles largaram tudo, fizeram um palco igual aqueles antigos mesmo lá da época do Iron Maiden, só com o Marshall atrás, com aquele Ed passando para lá e para cá, e gravaram o No Prayer for the Dying, cara, com o mínimo possível de efeitos, cara. Voltou às raízes, uma coisa mais seca, né? Mais metal. Mais seco, você pode ver, cara. Ele sai lá do Summer Time, cara, e dá um salto para baixo no Prayer for the Dying, que isso chocou a galera, entendeu? Então, assim, mas isso foi para manter o quê? Coerência. Chocou positivamente, você quer dizer, né? Na verdade, negativamente em termos de venda. O pessoal não estava preparado para receber o Iron Maiden puro de novo. Porque a gente estava na metade dos anos 80, cara. Aquilo tudo soava anos 80, né? E você volta... metade dos anos 80 aí, ó. Não, então, mas não é verdade? Se a gente for falar de quantas bandas, cara, que a gente curte pra caramba, você pega as músicas dessa época, todo mundo soa mais ou menos igual, né, cara? A guitarra aparece, a bateria tem um monte de efeito, cara. É um negócio meio doido, assim, né? Não, esse... Então eu não entendi. Você falou que esse é o teu disco, um dos preferidos, não? Não, é um dos discos que o pessoal não gosta. Entendi. Eu achei que você gostasse. Eu gosto. Não, eu gosto. É que, assim, você diz assim, o Iron Maiden é uma banda que ele mantém a coerência. Realmente, ele mantém uma coerência. Tanto que, para eles voltarem para o centro, para onde que eles voltaram? Para o começo. Né? Então, assim, quando eles viram que eles estavam subindo muito, ou saindo um pouco daquilo que era Iron Maiden, eles foram lá e voltaram para o centro, que é o No Prayer for the Dying. Sim, Gustavo, esse daí é aquele que você falou que entrou guitarra sintetizada. Não. Sintetizada foi o Summer in Time. Summer in Time. Tá. O Summer in Time. Esse No Prayer of Dying eu estou ouvindo hoje. Eu até percebi que a voz do Bruce Dickinson ele mudou até um pouco o jeito de cantar, ou não? Na verdade, era mais. Ele rasgou mais, cara. Eles quiseram realmente mostrar. Nesse sentido, pode ver que ele grita muito, cara. Tem uma música. Fernando, se você quiser colocar um pedacinho aí, cara, é uma das músicas que eu acho mais fenomenais do Iron Maiden, cara. Chama Run Silent to Run Deep. Cara, essa música é paulada e ela tá no No Prayer for the Dying. Mas ela, assim, ela é um hino, cara. Você pega o vocal do Bruce Dickinson nessa música, é espetacular. Pode? Manda ver. Bom. Marcão, eu queria comentar que nesse disco aí, acho que não tem nenhuma música que ficou, porque a gente costuma falar das músicas que eles escolhem para fazer os shows depois, né? Shows sim, mas tem sim, cara. Tem Bring Your Daughter to the Slaughter. Mas não é desse disco, é? Bring Your Daughter, não? É desse disco. É. Ah, é?
Eu tô abrindo aqui, não, ó. essa música puta, essa toca toda hora, é Eu maravilhosa. gostei muito desse disco aí, eu achei bem legal. Tem que chegar lá, O né? que você ia falar, Marcão? Quando a gente cortou, o que você ia falar? O que eu ia falar mesmo? Esqueci. Não. Na turnê Somewhere Back in Time, eu não fui nesse show. A gente tava falando do No Prayer for the Dying, quais eram as músicas, né? Eles fizeram uma turnê meio de B-side, sabe? E eles colocaram uma música que eu gosto muito, cara, chama Holy Smoke, que tá no Prayer for the Dying. Então, assim, eles tocaram essa música no setlist dessa turnê. Entendi. Caramba, e tudo isso em tão pouco tempo, né? Vamos voltar um pouquinho, falar da fase que, né, o nosso amigo Gustavo aí classificou como uma fase de ouro aí, né, Gustavo? Chegando no Power Slave, 84, como é que é isso aí, cara? Tão cedo assim, já tanto sucesso, incrível. Para mim, Peace of Mind, né, de 83, consolidou a formação com o Nico McBrain na bateria, já foi para mim, né, falando de opinião minha, ele para mim é melhor do que o Number of the Beast. Tem gente que acha que não, mas eu acho. E aí sim, eu acho que o Iron Maiden tomou uma coisa assim, os caras, Peace of Mind com Power Slave, para mim foi o ápice. Para mim o Power Slave é um dos maiores discos da história do rock, qualquer coisa que exista por aí, entendeu? Para mim também. Eu acho perfeito o Power Slave. O Power Slave é perfeito, de cama pro Power Slave, né? Mas o Power Slave, para mim, ele é rápido, as músicas são extremamente bem construídas, o cara tá cantando muito, não tem nem música que não preste ali, é uma coisa de maluco aquele disco. É um álbum realmente, do começo ao fim, todo mundo sabe, cara. Não tem uma música que... Ele começa sensacional na capa. A capa aí. Ele já começa legal na capa. A capa, na verdade, na minha opinião, é a obra-prima do Derek Riggs. Eu acho que nem na carreira dele, fora de fazer capa dele, acho que nada ele... Oi? Nesse disco tudo é obra-prima. Tudo, cara. Assim, eu lembro, assim, de moleque, Gustavo, eu ficava horas olhando a capa. Não, é espetacular. Horas todo dia. Horas. Porque, assim, cada vez que você olhava, você achava uma coisa diferente. Você achou um monte de coisa lá, né? Puta vida, cara. E assim, esse disco aqui no Brasil, eu lembro quando foi lançado, eu lembro que a Folha de São Paulo, se você conseguia resgatar, publicou uma matéria muito... Me chamou a atenção, que a Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre o Power Slave, o lançamento do Power Slave, a expectativa de chegar nas lojas. Você sabe que quem vendeu muito o Power Slave foi o dono da Woodstock Discos. Ele fez um acordo lá, vendeu milhares de Power Slave, né? E era pela EMI, né? A gravadora do Iron Maiden, né? Então, o disco, assim, eu lembro quando eu comprei, aí tinha um encarte, uma foto, assim, deles com um sarcófago, assim, atrás. Puta. Não, era incrível. Era incrível. Eu estava vendo aqui a lista de compositores, né? A primeira música é do Steve Harris, a segunda é do Adrian Smith com o Bruce Dickinson, essa dupla aí que parece que... 2 Minutes to Midnight, né? Isso. Depois do Steve Harris, depois uma do Dickinson, outra do Harris, outra da dupla Smith e Dickinson, penúltima do Bruce Dickinson e a última do Steve Harris. Você vê, tá todo mundo trabalhando aí na banda, né? Não, e assim... Então, é uma banda que todo mundo levanta a parede, velho. Você entendeu? Claro. Eu falo, é difícil você acreditar que tem uma discórdia aí dentro. Power Slave e Rime of the Ancient Marine, que são músicas longas, mas são, puta, cara, é foda. Mas vocês sabem qual que é o álbum preferido do Steve Harris? Não. Tem até medo. Peace of Mind. O Peace of Mind. Bom. O Peace of Mind, tá. Peace of Mind é bom também, muito bom. É o álbum, confesso, preferido dele. Eu não sabia, mas bom gosto dele. Pra mim é o segundo melhor. Eu acharia que fosse uma das músicas mais tocadas do Iron Maiden, né, cara? E, assim, só de ter The Trooper no meio. The Trooper é uma das músicas mais tocadas na história do rock, cara. Nos Estados Unidos, esse disco vendeu mais de 1 milhão de cópias. Tá aqui Qual deles está falando? Esse disco, o Power Slave, né? Sim. 1 milhão então, de cópias. Um disco... Cara, é um disco pesado do Iron Maiden, não é um disco comercial nem de longe. Foi um absurdo.
na época, tanto sucesso que fez, e foi também, coincidiu com a primeira turnê do Iron Maiden pro Brasil, que foi no Rock in Rio, né? Eles trouxeram essa turnê aí. Foi essa daí. Música de 84, né? O Peace of Mind de 83, o Power Slave 84. Já era o ápice do. Puta, foi foda. O legal é que assim, o Iron Maiden não ficava um ano sem lançar alguma coisa, né? Se vocês observarem, assim, pelo menos nos primórdios, né? Todos os álbuns do Iron Maiden foram precedidos por singles. Todos. Muitas das músicas de singles você não tinha nos álbuns. E a dificuldade de colecionar Iron Maiden era essa. Porque, assim, os álbuns chegavam, os singles não chegavam de jeito nenhum, cara. Então a gente tinha que ir na galeria ficar lá procurando, horas e horas e horas, até você achar o que você queria de single, e o single era caríssimo na época. É verdade. Porque tinha muita música, muita regravação que o Iron Maiden fazia. O Iron Maiden regravou 2 músicas do Montrose, regravou The Who, regravou Dr. do UFO, regravou, enfim, Focus do Ocus Pocus, regravou várias músicas que só tinham nos singles, né? E a gente tinha essa dificuldade como colecionador na época de achar esses singles, né? E como é que você sabia que tinha também? Naquela época não tinha internet. Então, cara, é assim, uma coisa que como é que a gente sabia. De um falar para outro, né? E era muito boato, né, cara? Assim, tinha muita coisa que corria, mas na verdade, onde que a gente terminava? Terminava numa Rock Brigade da vida, terminava sempre numa revista mais, né? Mais séria, mas assim, era bem desatualizado, cara. Não tinha como ser atualizado nessa época, assim. Pelo menos já tinha o Fúria Metal, né? 84? Não, essa época não. Ainda não? Não, não, é mais pra frente, né? Você tinha 97 mas aí não e tinha a 89 com Comando Metal. Eram as coisas que Comando Metal. Mas o Fúria foi na década de 90. Foi depois, tem razão. Bom, aí tudo bem, né? Puta, aí vem o Summer in Time, né, Marcão? Eu gosto. Aí vem esse famigerado Summer in Time. Eu gosto bastante do Summer in Time. Vamos lá, 1986. Eu gosto. Essa aqui é uma história boa pra contar, cara. Puta, cara, aqui em Bragança era precário o negócio, né? Não era tão fácil, né? E aí, nessa época, a gente ainda alugava CD, né? Pra escutar e tal, né? Isso, Tinha locadora de CD, né? E aí, cara... década de 90, né? Década de 90, isso aí já. Sim, não era da mesma época do álbum, né? Mas falando, na minha época que eu tive esse CD, né? Na época. Era na época que tinha essas locadoras de coisa e tal, né? A gente ia lá, alugava o CD, curtia em casa e depois devolvia. Aí, cara, eu participei de um amigo secreto e eu pedi um CD Summer in Time do Iron Maiden. Só que quem que achava essa porra aqui em Bragança? Ninguém, velho. Aí esse amigo meu, eu acho que ele foi nessa loja que tinha os CDs para alugar e o cara tava se desfazendo de alguns. E puta, cara, eu era colecionador, eu adorava os CDs, cara. Ele me comprou a porra do CD com a capa dobrada, cara. Sabe, com a marca que dobra na capa? Assim, eu tive vontade de devolver o CD. Porque, puta, aquilo era um insulto fazer aquilo com uma capa da Iron Maiden. Olha, eu vou te falar. Mais uma capa detalhada como essa Summer in Time, né, cara? Também é outra obra de arte, essa capa aí. Cheio de detalhe também. Cheio de detalhe. Essa capa aí. Essa capa é demais. É muito boa, é muito boa. É que, na verdade, assim, falando do disco em si, esse disco eu quase furei, né, cara, de tanto escutar, né? Porque a gente tinha né? Comprava 2 CDs, assim, no ano, usava caro pra caramba. Eu fui fuzilado na época, porque meus amigos que eram um pouquinho mais radicais, assim, ninguém gostava, porque o Iron Maiden enfiou sintetizador lá. Então, assim, eu estava escondido. Exatamente. É que você ouviu na época, né, Gustavo? Sim, o Marcos ouviu mais pra frente. Eu ganhei de aniversário. Mas assim, eu acho que escutar escondido, viu? Divisor de águas mesmo, assim, né? Depois do igual eu falei pra vocês, cara. Chamava de Summer in Sheets. Mas depois o disco foi reconhecido. Depois daqueles discos que depois de uns anos o pessoal dá um puta valor também. É que na época chocou. Eu resumo essa história do jeito que eu contei, Gustavo. Assim,
tudo nessa época soava com a mesma sonoridade, cara. Não era o Iron Maiden que ia ser diferente, assim, cara. Todo mundo ficou meio igual, cara. Todo mundo queria uma novidade ali, um sintetizador, um negocinho assim, assado. Enfim, eu acho que o Iron Maiden, ele exagerou um pouquinho, assim, na minha opinião. Assim, para ser mais purista... Todo mundo exagerou, né? É uma tecnologia nova e o pessoal é empolgado com tecnologia, né? Entendeu? Antigamente o cara tinha que sentar na bateria lá, gastar os músculos lá tocando bateria, e o cara inventando uma caixinha assim que você apertava, saía um som de bateria. Ó, que legal, vamos tocar isso aqui. Tudo exatamente. Uma época triste. Né? Até o Iron Maiden entrou nessa, brincadeira. Porque aí a gente volta para essa questão de ser pouco tempo, cara. A gente tá aqui no Summer in Time, a gente está em 86. 86, já aconteceu de um monte nós de... estamos falando de 6 aninhos, cara. É incrível. Do Iron Maiden ao Summer in Time. É impressionante, cara, impressionante. Essa discussão toda, parece que a gente está falando de uma vida, cara, de uma banda de 20 anos de diferença, assim, sabe? Você está falando de 6 anos, cara. Sem dúvida. E praticamente nesse tempo, até uma pergunta eu queria até fazer lá na frente para vocês, assim, se existe algum integrante polêmico, assim, que, pô, esse cara não me agrada, mas acho que nessa época não, né? Nessa época ainda não. Para mim depois apareceu um sim, mas agora não. Depois aparece, né, Gustavo? Vai aparecer essa galera aí, é unanimidade. Mesmo assim, esse integrante não me agrada ou se ele não agradava os caras da banda? Oi? Não. Dessa a pergunta é se ele não agrada a gente enquanto ouvinte ou se não... Não, os fãs. Você não agrada? Então, porra, os fãs, cara, não precisa nem falar o nome dele, né, cara? Acho que se falar o nome dele, você vai ser amaldiçoado com uma... Não, mas não é dessa época 10 anos sem curtir metal, velho. É isso que eu tô falando, mas ele não é dessa época ainda, né? Não. Ele é bem lá na frente. Ele virá em seguida. Ele. O que não deve ser nomeado, né? Pra mim tem isso aí, até hoje lá. E eu dei azar que o primeiro show que eu vi do Iron Maiden foi com ele. Tá louco. Então, eu na verdade, com você. A gente foi embora antes de acabar o show, lembra? A gente não aguentou. O Marcelo, né? O Marcelo foi embora. Um amigo nosso foi nesse show, ele falou, não aguento isso aí não, vou embora. Foi embora. The winter came.